Obrigado, professor Peregrino, pela palavra e já agradeço também aqui pelo convite. Fiquei muito feliz de recebê-lo, certamente, porque sei que o Confis é uma instituição é, muito relevante no cenário da ciência, da tecnologia e da inovação do país. Assim como o senhor mesmo, né, como presidente do Confis, é uma figura que é um grande entusiasta e, por que não dizer, um grande militante, né, dessa área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, para mim, é realmente uma alegria estar aqui, ainda mais ladeado aqui por grandes amigos, né, que eu posso chamá-los de amigos, porque nós já nos conhecemos há muito tempo, e certamente a nossa relação já, digamos assim, atravessou a fronteira do mero coleguismo, né? Doutor Gesiel, doutor Carlos Otaviano, doutor Tiago, outros colegas aqui também, procuradores que eu já vi aqui no chat, Carlos Nitão, a doutora Deolinda e a doutora Ludmila, que são minhas colegas também lá na Câmara Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação da PGF. E também o professor Carlos Henrique, aí, presidente do FOPROP, que é uma instância também muito relevante em todo esse processo, né, aqui representando as próprias IFES e CTs, né, que realizam, de fato, aí, com o apoio das fundações de apoio, essa atividade tão relevante. Mas, assim, eu queria aproveitar a provocação feita pelo professor Peregrino com aquele trecho citado do parecer, para fazer aqui uma breve introdução para a gente entender em que momento a gente está agora, né, atualmente. O documento a que se referiu o professor Peregrino é um parecer, né, o parecer número 2 de 2020 da Câmara Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação da Procuradoria-Geral Federal, né, que é um órgão da AGU, e esse parecer foi editado pela Câmara dentro de um processo, né, que se iniciou logo após ali a aprovação da Lei 13.243 de 2016, que foi, digamos assim, uma atuação ousada e inovadora, eu creio, da Procuradoria-Geral Federal, no sentido de tentar fazer com que essas mudanças que foram trazidas para a legislação viessem realmente a ser utilizadas na prática pelas instituições científicas, tecnológicas e de inovação, sobretudo as federais, né, que são aquelas assessoradas pela PGF. E assim, digo isso para dizer que especificamente em relação a este instrumento específico, né, que é o contrato de prestação de serviços técnicos especializados, né, em atividades relacionadas aos objetivos da Lei de Inovação, foi uma tarefa muito árdua, né, da Câmara, né, e principalmente da colega que foi a relatora do parecer, de achar realmente elementos e estudos prévios, né, sobre esse assunto na nossa literatura jurídica brasileira, porque é realmente um tema, embora seja, eu diria que um grande, que tenha um grande potencial, é um tema realmente espinhoso, né? E, enfim, não há, além do dispositivo do artigo 8º da Lei de Inovação, no regulamento, né, que bem o professor Peregrino citou, que é o decreto 9283, não existe uma regulamentação mais específica acerca desse instrumento. Então, realmente era um trabalho muito árduo a gente trazer aí um, um, um parecer, né, analisando esse caso e trazendo assim uma lógica, uma conformação jurídica para ele, né? Eu não posso deixar de mencionar, no entanto, que ao lado, né, desse instrumento lá do artigo 8º da Lei de Inovação, nós temos uma outra situação que eu diria que precede até a própria Lei de Inovação lá em 2004, não estou falando da alteração de 2016. Antes mesmo da própria lei de 2004, a gente já tinha consolidada
a situação das universidades, dos institutos federais, das próprias fundações de apoio, né, com a legislação que vem lá desde 94, mas isso para dizer que as universidades e institutos eles já prestavam serviços antes mesmo da lei de inovação, né? E aqui eu falo serviços de forma ampla, não querendo aqui especificar os serviços relacionados à lei de inovação. Então, isso tudo para dizer que aquele instrumento a que se refere o artigo 8º, ele é um instrumento específico, né? Para a prestação de serviços também específicos, que são aqueles serviços que a lei chama de técnicos especializados nas atividades voltadas às finalidades da lei de inovação. Então, esse é um recorte, digamos assim, de objeto, um recorte temático que eu acho muito importante, porque pela conversa que eu tive com o professor Peregrino e também por outras notícias que tivemos acerca desse assunto, realmente pode estar havendo algum tipo de interpretação equivocada do âmbito de aplicação, né, desse instrumento do artigo 8º da Lei de Inovação e do parecer da própria Câmara, né? Eu dizia um pouco antes aí do início que é muito importante que aqui a gente tenha um foco num problema específico para que a gente possa avançar e superá-lo, né? Eu creio que a primeira questão, então, que pode ser objeto de esclarecimento, né, de explicitação é essa. O objeto do contrato de prestação de serviços técnicos especializados do artigo 8º da Lei de Inovação é um objeto específico, né? Não quer dizer que todo e qualquer serviço a ser prestado pelas universidades, pelos institutos federais e pelas demais ICTs estejam englobados por aquele instrumento. E aí, fazendo essa contextualização, que eu pego essa frase, né, a que o professor Peregrino se referiu, que está lá no parecer, e a situo onde ela deve estar, né? Quando a gente quer dizer ali, né, que não é qualquer serviço que pode ser prestado pela ICT com base naquele instrumento do artigo 8º, realmente nós quisemos dizer aquilo, só que isso não quer dizer que não existam outros instrumentos que possam ser prestados em outros âmbitos, em outros instrumentos, como, enfim, acontece de forma corriqueira no dia a dia, né? E aqui eu faço questão de dizer que nós temos aí, de forma bem vasta, na jurisprudência do TCU, nós temos menção na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lá no artigo 43, inciso 6º, nós temos resolução do Conselho Nacional de Educação, que também trata desse tema quando fala das políticas de extensão das universidades, né? Que a prestação de serviços é algo que está inserido dentre as atividades institucionais das IFES, né? Enfim, e das ICTs. E isso não significa que essa prestação de serviços seja única e exclusivamente aquela do artigo 8º da Lei de Inovação, né? Existem muitos outros serviços que não estão englobados por aquele objeto ali e que podem ser livremente, né, executados dentro, claro, das balizas legais pelas universidades, institutos e demais ICTs. Eu acho que esse é um primeiro ponto, né, que me parece ser bastante relevante, fazer essa diferenciação, né, enfim, colocar os pingos nos is, separar o joio do trigo, né, para que não exista uma confusão. Um outro ponto também que eu acho importante tratar aqui é já dizendo respeito especificamente ao instrumento do artigo 8º da Lei de Inovação, é que eu acho que está havendo, talvez, uma inversão de lógica. Eu vou falar o que eu quero dizer com inversão de lógica, mas, assim, na minha visão, está havendo uma inversão de lógica sobre a caracterização desses serviços como serviços no âmbito da Lei de Inovação. Na minha visão, a caracterização desses serviços ela deve seguir um caminho que, para mim, é um caminho natural,
e eu vou falar aqui porque eu era até pouco tempo, né, pouco menos de um ano, eu era procurador-chefe da Procuradoria junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E acho que, como todos sabem aqui, a URGS é uma instituição que exerce assim de forma muito plena as suas funções, inclusive nesse âmbito da prestação de serviços, né? A comunidade, a sociedade, digamos assim. E lá existia um fluxo de processual a respeito desses processos em que eu acho que fica bem delimitada a questão, né? Eu acho que quando se tem uma proposta de prestação de serviços, ela surge, obviamente, muitas vezes de uma demanda do setor produtivo, né? Ou às vezes acontece de a universidade, a ICT, ter um laboratório, e esse laboratório ele presta de forma continuada serviços à comunidade, né? Enfim, quando você vai caracterizar esse serviço, normalmente ele surge no âmbito de uma unidade acadêmica lá da universidade, e eu acho que essa caracterização ou não como um serviço técnico especializado nos moldes da Lei de Inovação, ela deve partir já dessa primeira análise, digamos assim, acadêmica por parte da unidade relacionada, e de lá deve haver essa primeira avaliação sobre se aquele serviço tem ou não o potencial de se enquadrar naquele dispositivo da Lei de Inovação, né? Não havendo dúvida de que não se trata de um serviço enquadrável ali na Lei de Inovação, para mim, o fluxo tem que ser o fluxo ordinário, né, dos contratos de prestação de serviço ou das prestações de serviço tradicionais. Agora, havendo, claro, essa caracterização, né, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista técnico, como algo potencialmente enquadrável no âmbito da Lei de Inovação, aí sim se deve seguir um outro trâmite com fluxo pelo Núcleo de Inovação Tecnológica, enfim. E aí sim você deve, claro, seguir todo aquele trâmite ali a que se refere à Lei de Inovação e o parecer da Câmara. Tem um outro ponto que eu acho que é importante que seja dito, que é o seguinte: embora se reconheça que a relevância, né, a importância da atuação dos núcleos de inovação tecnológica no âmbito desse tipo de atividade, isso não significa que a atuação do NIT deva ser uma atuação artesanal, caso a caso, né, e que deva haver, digamos assim, um processo dificultoso de aprovação desse tipo de instrumento. Inclusive, nós da Câmara, né, a gente, como eu disse, iniciou ali, logo após a aprovação da Lei 13.243, e também do Decreto 9283, esse trabalho de construção desses modelos, né, desses templates de contratos e outros instrumentos, mas nós, desde o início, já nos propusemos a fazer uma revisão também, né, desses instrumentos e dos nossos próprios pareceres, né, à medida que fosse ocorrendo, digamos assim, a aplicação disso no âmbito prático. E em relação a este parecer específico, nós estamos já fazendo essa atividade há algum tempo, né? Estamos aí já num processo, digamos, de conclusão dessa revisão. Claro que vai passar ainda pela aprovação das devidas instâncias, né, da AGU, lá pelo Departamento de Consultoria da PGF, pelo Procurador-Geral Federal. Mas, assim, uma coisa que nós estamos propondo justamente nessa revisão é uma visão mais ampla dessa atuação do NIT, para permitir, por exemplo, que o NIT possa ter manifestações de caráter referencial, por exemplo. O seguinte, o NIT analisou um determinado tipo de serviço que foi enquadrado ali no âmbito da Lei de Inovação. Ele disse, não, esse serviço aqui, ele pode ser prestado, ele está vinculado à política de inovação da instituição enfim, são necessários estes elementos aqui para que ele possa ser adequadamente prestado.
se é um serviço que tem o caráter de ser um serviço que se repita, né, um serviço de prateleira, como se chama, faz-se uma manifestação referencial do NIT e não é necessário o trâmite de todos os processos, né, relacionados àquele tipo de serviço, né, pelo núcleo de inovação tecnológica. Enfim, existem saídas, nós queremos, justamente nessa revisão que vamos fazer do parecer, identificar alguns elementos que podem realmente ser aperfeiçoados ou explicitados, para evitar, né, interpretações equivocadas que possam surgir. E até assim, não quero dizer que é um erro, mas é claro que a linguagem muitas vezes provoca esses efeitos inesperados, né? A gente sabe que a interpretação, ela muitas vezes é uma atividade muito, muito pessoal. Então, naquilo em que pudermos, né, ser o mais explícitos possível, né, não deixarmos aí margens para interpretações equivocadas, nós vamos fazer, não tenho dúvida disso. Acredito que teremos aí num horizonte muito próximo um aperfeiçoamento dessas minutas e do próprio parecer da Câmara, mas também gostaria de dizer que eventuais interpretações equivocadas, elas devem ser objeto, né, de comunicação até, né, como o próprio professor Peregrino já está fazendo aqui nesse momento, e já fez também em outros momentos conosco, para que a gente tenha, né, essa oportunidade para explicitar e para avançar, né, aperfeiçoar aquilo que for possível. Mas, pessoal, assim, é uma fala muito breve mesmo que eu pretendo trazer aqui, e estou à disposição, né, quero ouvir também os colegas, estou à disposição de quem precisar esclarecer algum outro ponto. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer aqui o convite do professor Peregrino. É uma satisfação voltar aqui esse ambiente onde eu vejo aí vários amigos aí da época que eu passei pela Procuradoria da UFRJ, né? Satisfação mesmo rever a todos. Também os meus colegas aqui da AGU, muito bom revê-los. Estamos meio distantes aí por conta do período de pandemia, né? E esses encontros, assim, reavivam a nossa alma. É muito bom rever a todos. Partindo aqui, então, para o nosso tema, que hoje eu vou falar rapidamente, nós temos aqui a questão, acho que o professor Peregrino, o colega Saulo situou bem a questão. O que parece que gerou alguma discussão, eu penso que foi uma interpretação equivocada, que o parecer que foi colocado aqui como problematização, ele dá a entender que, quer dizer, a interpretação que foi feita do parecer no sentido de que não se poderia as universidades prestar serviços que não fossem de inovação. Mas essa premissa é falsa, sob o ponto de vista de que, primeiro, a lei de inovação trata de inovação. Então, qualquer interpretação que viéssemos a fazer naquele momento ali não poderia restringir algo que já está estabelecido no âmbito das universidades, dos institutos, das ICTs em geral, de maneira muito consolidada ao longo do tempo, né? Então, antes de restringir, o artigo 8º e a interpretação que se pode fazer dele é no sentido de reafirmar a possibilidade de prestação de serviço. Porque quando a universidade faz inovação, ela faz isso dentro de um ambiente dos 3 eixos que compõem a atividade das universidades, que é a pesquisa, ensino e extensão. Então, toda inovação, de algum modo, ela vai ser também pesquisa, ela vai ser ensino, ela vai ser extensão. De maneira que jamais se poderia interpretar mesmo o artigo 8º no sentido de que, doravante, não poderia mais a universidade prestar serviços técnicos especializados. Pode sim,
Os serviços que forem caracterizados como inovação seguirão o trâmite, a gestão do NIT, né? Aquele trâmite que passa lá pela agência de inovação, e por aí avante, né? Mas jamais a gente poderia compreender uma interpretação no sentido de que, a partir dali, somente os serviços de inovação estariam autorizados à prestação. Quer dizer, a universidade continua com toda a possibilidade de ofertar seus serviços, como sempre fez, e é algo já estabelecido. Eu me lembro que, no caso da UFRJ, por exemplo, você vai para o estatuto, o próprio estatuto já autoriza a prestação de serviço, desvinculado da questão da inovação. Aí, artigo 7º, artigo 112 do Estatuto da Universidade são muito claros. Para além disso, a gente tem a Lei das Fundações de Apoio, que deixa muito claro também a possibilidade de prestação de serviços, né? Inclusive com inovações, no sentido de que a arrecadação não precisa transitar pela conta única do Tesouro, né? Então, assim, há um marco regulatório bastante importante no sentido de que a universidade pode prestar serviços, mesmo que não sejam de inovação, ou caracterizados como inovação tecnológica, né? O princípio da legalidade, que eu acho que é um ponto também que pegou aqui, nessa interpretação que foi feita do parecer da Câmara, o princípio da legalidade hoje não é mais entendido como aquela do século passado, ali no período pré-Constituição Federal de 88, que a administração só podia fazer aquilo que a lei autorizava expressamente. Hoje, na verdade, o Estado é tão complexo, né? E a sociedade também acompanha essa complexidade, que se fosse esperar uma regrinha do legislador a autorizar a administração, não se fazia muita coisa, ou quase nada, né? Então, assim, o princípio da legalidade foi reconfigurado completamente de 88 para cá, né? De maneira que hoje tu fala de maneira... quando a gente fala do princípio da legalidade, a gente está falando do princípio da juridicidade. Na verdade, a administração faz aquilo que o conjunto das normas jurídicas autoriza, né? E, partindo daí, princípio, norma constitucional, normas infralegais, tem uma conformação de sistema. E, existindo uma conformação sistêmica que autorize, a administração pública pode executar. Então, não é necessário um texto produzido lá no Congresso Nacional, sancionado pelo presidente, para que a administração pública possa executar, né? Competência do NIT, acho que é uma outra questão também que apareceu aqui. A competência do NIT está estabelecida de maneira expressa na Lei de Inovação. Então, assim, dentro daquele arcabouço que está estabelecido ali, a matéria tramita no NIT. Fora disso, não tramita no NIT, né? Então, tem uma competência legal estabelecida. As universidades também podem, no momento de fixar a sua política de inovação, retrabalhar, reconfigurar, calibrar, de maneira que eu não vejo, assim, a partir, inclusive, da fala do Saulo, que está se pensando num esclarecimento melhor daquele tópico do parecer que trata desse ponto, até para evitar as interpretações enviesadas e não adequadas que podem vir a surgir no país, né? Nesse ambiente. Então, assim, essa é a minha palavra que eu gostaria de deixar a vocês. As universidades estão, sim, autorizadas a prestar serviços técnicos. A configuração e o que se exige para a universidade prestar serviço é que esse serviço ele tem que ter relação com a sua expertise, né? Então, assim, imagina uma universidade que não tenha expertise num determinado campo científico, querer prestar um serviço naquele campo. Não vai dar certo, né? Então, assim, há que ter uma conexão entre aquilo que a universidade está produzindo de ciência, de conhecimento, com o serviço que ela vai prestar. Isso eu acho que isso é imprescindível, é essencial. Mas, havendo isso, não há nenhum problema na prestação de serviços, e é algo que hoje eu penso está consolidado, tanto na jurisprudência quanto nos encaminhamentos e no sistema normativo de um modo geral. Retornando a palavra para o professor, muito obrigado a todos. Professor Fernando, cumprimento todos os colegas e todos os professores que estão aqui conosco, e eu vou pedir a licença, professor Fernando, para cumprimentar o professor Jairo
nós trabalhamos durante um bom tempo juntos, a gente tem um relacionamento muito fino e eu tenho um carinho enorme por ele enquanto superintendente da nossa FUNCERN. Assim, Saulo esgotou o tema junto com Gesiel, vai me sobrar muito pouco para conversar. Mas o que é que eu pretendo falar aqui com vocês sobre essa estrutura que nós temos hoje na Procuradoria-Geral Federal? Basicamente, a gente tem uma estrutura complexa, né? São colegas diversos em todas as autarquias e fundações públicas, e existe a necessidade da gente uniformizar entendimentos. De todo o arcabouço que nós temos de unidades atendidas dentro da Procuradoria-Geral Federal, as unidades que mais se avolumam e que geram, por esse motivo, a possibilidade de decisões e pareceres e manifestações jurídicas divergentes são, de fato, as universidades e os institutos federais. Não são nossos maiores clientes com relação a demandas judiciais, mas, de fato, é um dos clientes que traz uma enorme complexidade. Então, como os temas eles são distintos e cada universidade e cada instituto ele tem sua peculiaridade e tem, eventualmente, sua singularidade, vai acontecer, de fato, de que essas entidades, elas, assim, precisem de uma orientação distinta. Eu acho que tem um microfone aberto aí. Tiago, me dê um minutinho. Acho que é a Ângela. Por favor, desliguem os microfones para não interferir. Tem gente com o microfone ligado. Por favor, desliguem os microfones. Obrigado. Eu devolvo para você, Tiago. Pronto. Então, as unidades das procuradorias, junto às universidades e institutos federais, elas vão apreciar temas completamente distintos uns dos outros, e é claro que existe a necessidade de uniformização. Caso aqui a autoridade, no caso o reitor, que ele tem o parecer como ato de assessoria e consultoria, ele pega essa manifestação. Eu achei mais um aí, professor. Por favor, acho que já desliguem os microfones. Eu acho que já foi, pronto. Então, caso a autoridade da universidade ou do instituto se depare com alguma manifestação contrária ao entendimento já consolidado, é recomendável comunicar ao colega que se manifestou dessa maneira, solicitando, assim, uma revisão. E aí, assim, é uma situação muito normal, porque nós temos hoje um arcabouço normativo e legislativo extremamente denso. Então, o erro é um erro que ele é possível. O equívoco, às vezes, ele é cabível. E, às vezes, não tem nem como você falar do erro. Às vezes, são, de fato, interpretações distintas sobre um determinado fenômeno. E é possível que ele assim aconteça. E aí, dentro dessa estrutura, quando a gente vai, eventualmente, tentar uniformizar, a gente tem duas técnicas que elas são utilizadas. Você tem uma lei polêmica, que ela precisa, logo, de algumas manifestações técnicas antecedentes para que consiga, de fato, os atores implementá-la de uma maneira mais célere. É o caso da Lei de Inovação. É uma lei que ela foi muito bem redigida, é uma lei que tem um conteúdo técnico extremamente complexo, e para o seu funcionamento você precisa, de fato, ter alguns entendimentos uniformizados. E diante disso, você tem duas possibilidades. Ou você uniformiza antes e faz os ajustes finos no decorrer da implementação do entendimento uniforme, que é o que Saulo está sugerindo. O entendimento inicial uniforme ele foi necessário para fazer com que as universidades e os institutos federais conseguissem, com um certo conforto, implementar a política pública de inovação. Essa, de fato, foi a intenção. A segunda técnica todo mundo faz do jeito que achar mais adequado e a uniformização vem depois de alguns anos. Então, essa também é uma técnica. Mas, no momento da Lei de Inovação, era necessário que a PGF já se antecipasse, fizesse os entendimentos uniformes, padronizasse contratos, padronizasse termos de referência, porque era mais essencial a gente viabilizar um tratamento uniforme e viabilizar eventuais ajustes finos e fazer com que a política de inovação, ela, de fato, consiga progredir, do que a gente ficar esperando, eventualmente, os atores utilizarem sua estrutura para fazer de diversas formas distintas. E aí é uma preocupação que nós temos, e aí é o fato comum de quem trabalha com inovação, ensino, extensão, desenvolvimento institucional, que é o receio com relação aos órgãos de controle. Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União,
porque é uma situação extremamente peculiar, porque, basicamente, a área de controle ela não é preparada para apreciar a inovação, porque de fato, a inovação ela não admite burocracia, ela não admite travas, a inovação é algo extremamente flexível, adaptável, célere, rápido, ele tem que se adaptar à necessidade da inovação, tem que ser, assim, implementada da maneira mais próxima do mercado privado. Sendo que os nossos órgãos de controle, e aí eu me incluo nisso enquanto procurador, nós não estamos habituados com essa dinâmica privada. Então, é necessário, de fato, também essa aproximação. E eu falo isso tanto porque hoje eu estou na condição de procurador, mas eu fui auditor de controle também durante um período da minha vida. Então, eu sei das restrições e das necessidades. E uma coisa que também me causa bastante preocupação com relação à estrutura atrelada às fundações de apoio, ensino, pesquisa, extensão e inovação, é o consumo das horas de trabalho dos nossos docentes em atividades burocráticas. Isso aí consome boa parte dos projetos atrelados à inovação, a desenvolvimento institucional, à extensão, às peculiaridades atreladas ao ensino, e não era para um professor estar preocupado com isso. Você tem professores com expertise extremamente elevada na sua área da ciência e ele está sendo consumido para justificar o que trocou prego por parafuso. Basicamente, isso não é o adequado. A inovação ela não quer esse tipo de restrição. E com relação ao ponto central do que a gente precisa debater, que é, de fato, o parecer da Câmara, o 02/2020, basicamente, o Saulo já foi muito feliz, e junto com o Gesiel. Aqui, a estrutura da inovação é apenas um dos fatores da complexidade do fenômeno que as fundações de apoio assim ajudam a universidade e os institutos federais na complexidade da inovação. É apenas um. Você não pode interpretar de maneira muito restrita. Eu não sei se o professor Jairo ele vai se recordar, talvez sim. Tem alguns anos, acho que tem uns 2 anos, que a gente foi fazer a resolução da relação entre a Fundação de Apoio ao Instituto Federal junto com o Instituto Federal. E aí foi explicar quais são as atividades que poderiam ser desenvolvidas. E aí não cabe interpretação restritiva. Desenvolvimento e inovação, ele não comporta na mesma frase restrição, ele não comporta na mesma frase procedimentos burocráticos. Nós temos que fazer um exercício aqui para fazer com que o nosso Estado, o Estado brasileiro, ele se desenvolva. E o desenvolvimento, para deixar de ser uma grande fazenda, ele passa pela inovação. Então, aqui a estrutura, de fato, desse parecer, ela deve ser interpretada alocada apenas para a inovação. Isso não impede que a Fundação de Apoio desenvolva outras atividades inerentes aqui às atribuições da universidade ou dos institutos federais. Professor Fernando, assim, o que basicamente eu tinha que conversar, porque Saulo esgotou junto com o Zéziel, não tem como a pessoa falar muito depois dessas 2 grandes autoridades falando. Eu, assim, fico até com receio do Carlos para ele tentar complementar aí o que o Saulo, que o Gesiel falou. Um grande abraço, fica à disposição para, eventualmente, sanar algum ponto não abordado. Boa tarde, professor Fernando Peregrino, a todos os presentes, meus caros amigos Saulo Queiroz, Tiago Nóbrega, Gesiel, Carlos Netão, Ludmila, acho que a Deolinda estava aí também, valorosos procuradores da Advocacia Geral da União, professores, representantes de fundações de apoio. Professor Peregrino, é sempre um prazer, né, retornar ao Confiés, a esses encontros. Eu fui levado pelas mãos do Gesiel ao Confiés e de lá, acho que aquilo foi em 2015, por aí, de lá para cá não saí mais, né? Estou sempre aqui nessas conversas, nesses debates, e é sempre uma grande honra e um grande prazer. E como o Tiago falou, não tem muito mais o que falar aqui, mas eu queria fazer uma pequena, digamos assim, fazer uma arrumação de nessas coisas todas que foram faladas, até para facilitar, talvez, a nossa opinião, que, pelo que eu pude apurar, é uma opinião absolutamente convergente, né?
Em primeiro lugar, o Saulo pontuou, foi de uma felicidade extrema ao pontuar o aspecto central do problema. E vejam, quando eu digo que a gente tem um problema, é natural ter um problema. A legislação ela é recente, né? A atuação das universidades em relação à inovação com base nessa legislação é mais recente ainda. Então, é natural que a poeira demore um pouco para baixar, mas o fato é que há um ponto que precisa ser esclarecido. E esse ponto, ele decorre de uma percepção, a meu ver, e aqui, Tiago, eu não tenho muito receio em dizer, de uma percepção equivocada da interpretação dessa lei quanto à sua incidência, né? Como bem disse o Saulo, né? Toda lei, toda norma jurídica, ela trata de um objeto ou de algum conjunto de objetos específicos e ela se dirige a pessoas específicas, né? A lei ela tem lá aquilo que se chama, em teoria geral do direito, de hipótese de incidência da norma. Então, tem lá, a lei ela incide quando aquele fato acontece, né? A lei de inovação, ela incide tão somente em relação às situações de atuação da universidade que dizem respeito à inovação. Não dá para emprestar essa lei para outras situações, porque emprestar essa lei para outras situações, naquilo que em direito se chama de analogia, seria trazer esse empréstimo da norma para situações que não são reguladas por ela para restringir direitos. E para restringir direitos que são de interesse público. Então, seria digamos assim, um equívoco total na possibilidade de interpretação da lei. Então, a lei, e o próprio parecer, e é por isso que me parece um equívoco, o próprio parecer diz isso, se não me engano, lá no parágrafo 8º, né? Ele é muito claro ao dizer que ele é um parecer que se aplica às situações de atuação da universidade na inovação. As situações que não são de inovação não estão tratadas no parecer porque a lei não as regula, né? Então, isso me parece assim, um ponto central disso que está sendo discutido aqui, que foi, em primeiro lugar, levantado pelo Saulo, né? Não sei quem, não sei como, nem porquê, mas as pessoas estão achando que a lei de inovação se aplica a situações e a atuações das universidades e dos institutos federais que não são, e dos NITs em geral, que não são de inovação, né? E isso sim, isso é um equívoco crasso, isso é um equívoco evidente quanto à interpretação jurídica, né? As situações que não são de inovação, elas são regidas por outras leis, elas são regidas por... Alguém falou aqui no chat, mas no direito administrativo tem que estar escrito, mas está escrito a exaustão no direito administrativo que as administrações públicas podem prestar serviços. Consequentemente, as universidades públicas podem prestar serviços. Há quem diga até, o professor Carlos Nitão está aqui presente no encontro, um grande professor de direito administrativo, há quem diga até que o direito administrativo nasceu tendo relação com prestação de serviço, né? Muitos autores clássicos colocam o nascimento do direito administrativo lá em 1872, com o caso Blanc, lá na França, né, que foi o atropelamento de uma menina por conta de um vagão da Companhia de Manufatura de Tabaco Francesa, que era uma companhia estatal. E aí surgiu aquela discussão se isso geraria ou não o dever do Estado de indenizar, ou se aquilo seria uma lide privada, um conflito de interesse privado, etc. e tal. Então, o direito administrativo nasceu em relação a serviço público. E ele foi construído com essa lógica de prestação de serviços. Então, prestar serviços é o que se espera da administração. Eu vou até além, não é que a universidade pode prestar serviço. Prestar serviço é o que se espera dela, né? Eu digo mais até. Nessas atuações de prestação de serviços, aqui nós estamos num dos aspectos pelos quais a universidade ela mais se publiciza.
as pessoas costumam ficar chocadas com essa afirmação, porque, pelo menos por aqui, né, eles acham que esse tipo de atuação é uma privatização da universidade, mas isso é justamente o contrário, isso é a publicização da universidade. Isso é a universidade, para usar as palavras de Norberto Bobbio, em público e disponível ao público que dela precisa. A publicização da universidade, portanto, ela se dá também com isso. Quando a universidade ela deixa de ficar capturada por interesses privados, por interesses de grupos internos, e passa a atuar para a sociedade. Quando o campus abre os seus portões. Então, e a universidade, ela existe para isso, né? Ela não existe como um fim em si mesmo, embora às vezes pareça, mas ela não existe como um fim em si mesmo. Ela existe para a sociedade. E, portanto, a prestação de serviços serviços técnicos pela universidade para a sociedade é algo que se insere nesse contexto de publicização da universidade. Quando eu costumava falar dessas atuações da universidade para fora, de extensão e tal, eu sempre costumava dizer que quando eu entrei numa procuradoria de universidade, lá em 2012, 2013, eu encontrei uma universidade federal privatizada. Mas privatizada no sentido de que os interesses públicos estavam capturados por interesses privados. Então, os laboratórios eram do professor fulano de tal, eles não eram do público, que deles precisava. Tem uma história que eu sempre costumo contar, na primeira semana, lá no comecinho de 2013, comecinho de 2013, primeira semana que eu estava como procurador-chefe de Universidade Federal, chegou um cidadão querendo falar comigo, um pouco apavorado, dizendo que estava com um problema num centro de ensino tal, porque o professor fulano de tal, que era coordenador de um laboratório tal, que era um laboratório muito importante, muito utilizado pelos alunos e tal, não sei o quê, e que prestava serviços técnicos. Esse professor ele foi fazer um pós-doc na França e trancou o laboratório e levou a chave. E aí o sujeito perguntava o que é que faria, né? Porque estava todo mundo precisando do laboratório funcionando e o coordenador do laboratório trancou e foi embora. Ou seja, essa é a crônica, um pequeno exemplo de uma crônica de uma universidade privatizada. Uma universidade que não entende que a sua atuação deve se dar do portão do campus para fora e não para dentro. Né? E quando isso acontece, tão mais pública é a universidade. Então, a prestação de serviço ela se insere nesse contexto. E esse é um contexto, como bem disse o Saulo, como bem disse o Gesiel e como bem disse o Tiago, esse é um contexto amplo. Esse não é um contexto que se amesquinha e que se resume pela lei de inovação. A lei de inovação é um dos aspectos que, por ter sido regulado por uma lei especial, tem lá o seu procedimento especial, tem lá os seus requisitos especiais, precisa passar por um órgão especializado, que é o NIT, e assim por diante. Mas isso, repito, para as situações lá da inovação. Para as situações que não são inovação, a universidade ela pode regulamentar, como o Gesiel colocou aqui no chat, ela pode fazer. O que ela precisa sempre é tratar isso que está sendo feito como algo referente à missão constitucional da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Também nós não podemos sair de uma interpretação extremamente restritiva para o outro lado, para o outro oposto, né? E achar que a universidade é uma loja de fornecimento de bens e de prestação de serviços que sejam absolutamente desvinculados de qualquer uma de suas missões constitucionais e, portanto, dos interesses públicos que lhes cabe velar, que são ensino, pesquisa e extensão. Então, dentro do contexto de ensino, pesquisa e extensão, é evidente que a universidade pode, sim, prestar serviço. Então, havendo essa caracterização, né, daquela prestação de serviços como algo referente ao ensino,
como algo referente à pesquisa, como algo referente à extensão, e eu acho, inclusive, isso, eu sou muito entusiasta das atuações de extensão, e eu acho, pelo menos por aqui, uma atuação muito negligenciada pelas universidades, né? Também nesse aspecto de prestação de serviço. Inclusive, aqui na Universidade Federal da Paraíba está tendo uma reformulação nessa área, então estamos pensando em alguns projetos, inclusive com parcerias de fundações de apoio, em relação à prestação de serviço em projetos de extensão. Mas, enfim, caracterizada a prestação de serviços como algo relevante para os interesses públicos constitucionais atribuídos à universidade ou ao instituto, é evidente que essa prestação de serviço ela pode ocorrer. E se não for de inovação, também é evidente que essa prestação de serviço ela não vai ser regulada pelo marco legal de inovação, que tem um objeto e destinatários muito específicos, delimitados na própria lei. E que o parecer da AGU, da PGF, da Câmara, ele não descurou disso, ele observou isso. Se não me engano, porque eu não estou com ele aberto aqui agora, ia dar trabalho de achar, mas se não me engano, está lá no parágrafo 8º. O parecer ele diz expressamente que se aplica às hipóteses de inovação, às hipóteses regulamentadas pela lei, pelo marco legal de inovação. E se aplica às hipóteses regulamentadas pelo marco legal de inovação, não se aplica às demais. As demais são tratadas pelo restante do direito administrativo e, no caso das universidades, por toda a legislação que regula o ensino, a pesquisa e a extensão, que, repito, devem ficar caracterizadas em cada caso. Basicamente é isso. Eu queria enfatizar um pouco mais esse aspecto central da questão, porque me parece que se há algum imbróglio em relação a isso, teve esse erro de origem, né? Alguém achou que, a partir do marco legal de inovação, toda a atividade de prestação de serviço das universidades passariam a ser regidas por aquela lei, o que não corresponde à melhor interpretação jurídica, no meu ponto de vista, e eu acho que no ponto de vista de todo mundo. Era isso, professor Peregrino. Muito obrigado e boa tarde a todos.